Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. No ar mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. Hoje vamos falar sobre a festa do Nosso Senhor Bom Jesus em Diamantina 2026. Quem veio conversar com a gente é o Padre Jackson, pároco da paróquia do Senhor Bom Jesus de Diamantina. Quero agradecer a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no nosso site tvvalenet.com.br, transmitindo no canal 34 Digital e o programa já disponível em nossa plataforma no YouTube. Padre Jackson, prazer em revê-lo. Seja bem-vindo de volta. Boa noite. Boa noite, Marconi. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham. Graça e paz. É uma alegria sempre estar aqui e partilharmos a verdade, as graças que temos recebido, na paróquia do Senhor Bom Jesus, na dimensão do nosso trabalho e evangelização. Vamos falar um pouquinho de história e conhecer o Senhor Bom Jesus. O que você pode contar para a gente, né? Por que Senhor Bom Jesus? Qual é a devoção? Por que é tão forte aqui em Diamantina? Vejam só, quando nós falamos do Senhor Bom Jesus, nós olhamos para a imagem do crucificado. Uma dimensão bem, na verdade, dos portugueses, que trouxeram, na verdade, essa devoção para a Igreja do Brasil, principalmente ali em São Salvador da Bahia, que nós olhamos para a Igreja do Bonfim e tantos outros lugares, o Bom Jesus da Lapa, como é conhecido por muitos, quando os fazem peregrinação. E, na verdade, quando o povo português ali passou por um momento tão difícil, e eles estavam nesse tempo de colonização, chegam, na verdade, para o Brasil e diz: se alcançarmos essa graça aqui, vamos então erguer uma igreja. O povo vê que tudo, na verdade, acabou. As enchentes, terremotos e assim por diante. Então, alcançamos uma graça, foi com o Senhor Bom Jesus. Se espalha, na verdade, a devoção. Então, esse peregrinar começa. Mas esse peregrinar, ele vai atingindo quantos pontos no nosso Brasil, como também chegou essa devoção aqui para a nossa amada Diamantina. Aí vem aquele ponto, Como é que surgiu a paróquia do Bom Jesus aqui no bairro, aqui em Diamantina? Sim. A paróquia do Bom Jesus, vamos dizer assim, cada bairro nós chamamos de comunidade. Então essa comunidade, Bom Jesus, ela pertencia em circunscrição à paróquia Santo Antônio da Sé na Catedral. Era uma única paróquia, um sacerdote para atender a cidade toda. Com isso a cidade foi crescendo. No seu crescimento, então, Dom Geraldo de Proença Sigol, lá nos anos 80, desmembra e cria, então, aqui no alto, a paróquia do Senhor Bom Jesus, nomeando um pároco, um vigário e, com ela, várias outras comunidades. Então, em questão canônica, nós temos hoje 46 anos da paróquia do Senhor Bom Jesus. Começando lá com Dom Sigol, como era Sigol. Conhecido. Conheceu, Dom Geraldo de Proença Sigol? Agora, tem um tema para a festa desse ano, um tema espiritual? Sim. Como é que funciona cada isso? Festa nós Por que trabalhamos... que escolheu esse tema, Sim. Cada festa nós trabalhamos, na verdade, um tema que leva os fiéis a rezar naquele tema. Veja, então, esse ano nós rezamos e apresentamos como tema: com o Senhor Bom Jesus, pedir, alcançar e testemunhar as graças. Quando o padre, na verdade, escolhe o tema, ele olha a dimensão que a própria comunidade está vivendo. Então, quando eu rezei na escolha desse tema, o que eu fui pensando? Dava a entrevista hoje que eu tive na própria rádio, falava como o nosso povo tem participado, um povo bem catequizado, apaixonado por nosso Senhor. Ou seja, eu venho aqui pedir, eu estou alcançando. Se eu estou alcançando, eu quero dar testemunho. Como é bom estar aqui na casa do Senhor Bom Jesus. E estar aqui é tão bom. Marconi, vamos rezar conosco? Dona Maria, vamos rezar conosco? Aquilo que é bom a gente partilha. É testemunho que você dá. É graça na sua vida. A novena costuma reunir muita gente. A população, a comunidade se reúne. Como é que funciona essa preparação espiritual no dia a dia? Sim. As pastorais de movimento já estão trabalhando quase 3 meses nos bastidores pela festa do Senhor Bom Jesus. Nós dividimos uma festa numa paróquia em 2 partes. Chamamos parte espiritual, tudo aquilo que acontece na dimensão litúrgica dentro da igreja, e na parte social, que é o externo ali da nossa igreja, com movimentos, com barraquinhas e assim por diante. No dia 28 de julho, teremos então uma reunião, um encontro, que nós vamos ali trabalhar mais ainda a espiritualidade com todos os voluntários, até para entender por que fazemos uma festa
a parte espiritual e essa parte social, dando os encaminhamentos necessários. Tem alguma tradição própria da festa do Bom Jesus aqui em Diamantina que tem sido levada de geração para geração? Vejam só, eu nesse tempo que eu estou na paróquia, desses 2 anos e meio, né? É o gosto do povo, que eu poderia dizer tradição, é a liturgia, é a Santa Missa. Uma missa muito bem celebrada, cantada, com as suas orações próprias e apresentar o Bom Jesus os seus pedidos. Porque do mais que acontece ali fora, eu não posso olhar somente o social. A festa é dele, então nós dedicamos muito mais ao templo do que esse externo. Como que a comunidade, o papel da comunidade e das pastorais na organização da festa? Cada coordenador, ele sempre, claro, em comunhão com o pároco na sua paróquia, né? Ao mesmo tempo, o pároco, depois que dá esses encaminhamentos, faz essa abertura para o seu trabalho e para a sua missão. Então vejamos assim, olha, cada coordenador, desde quando nós falamos Festa do Bom Jesus, há 2 meses, 3 meses atrás, cada um já sabe das suas atividades. O que fazer, como fazer e quantas pessoas que na verdade nós precisamos ali agregar mais ainda para esse trabalho e para esta missão. Quando a gente começou falando do histórico, né, dos portugueses e da chegada, que quando o Senhor Bom Jesus chega, graças a ele tivemos testemunhos de não enchentes, né, não catástrofes. O senhor recebe muito testemunho de graças alcançadas? Você poderia compartilhar alguma coisa com a gente? Sim. Vejam só como nós encontramos tantas graças, né? Pessoas na dimensão do trabalho, que vão fazendo novenas à parte, não dentro da festa do Bom Jesus. Outras situações, principalmente mais essas, da mãe com o filho que está perdido em alguma situação. Nesse trabalho temos o resultado dos movimentos da nossa paróquia, EAC, de adolescentes, EJC, de jovens, quantos que voltaram para a casa do Senhor Bom Jesus. Tenho dito que hoje, a nossa casa do Senhor Bom Jesus, na missa das 19h30 no domingo, são mais de 80% de jovens participando das nossas celebrações. Essa participação, assim, sempre que fala de movimento religioso, a gente sempre tem a ideia que as pessoas mais velhas buscando ter um acesso a um convívio social estão sempre vinculados. E a gente tem visto uma participação muito grande de jovens nas festas, nas solenidades religiosas aqui em Diamantina, não só do Bom Jesus, mas a gente tem observado isso com muita frequência. Por que isso tem acontecido? Eu creio que hoje, como a igreja ela faz esse grande aproximar com os fiéis, do padre com a nossa juventude, com o padre com os adolescentes, na conversa e na partilha, e muitas catequeses que nós vamos fazendo na dimensão da fé, é aquela máxima que eu sempre coloco. Quanto mais eu participo, melhor eu compreendo, melhor eu entendo. Se eu entendo e compreendo, vale a pena ficar. Porque agora eu sei o que está sendo celebrado. E sendo celebrado, olha o gosto de sentar, de estar, participar da celebração. A missa pode durar 1h30, 2 horas. Ué, já terminou? Nem percebi. Olha o gosto de estar, porque eu compreendo cada liturgia que é feita na celebração. Isso é interessante porque a gente vive numa sociedade muito imediatista. Tudo tem que acontecer rápido e qualquer coisa que precisa estudar um pouquinho mais, isso é difícil. Não é? E os ritos não são muito fáceis, né? Os ritos católicos não são muito fáceis. Então, realmente me chama muita atenção essa participação. E tudo, na verdade, tem um porquê, né? Tudo tem um porquê. O ano passado eu consegui fazer aqui na paróquia, no final de semana eu tenho 6 missas entre sábado e domingo, né? Então, celebrando as 6 missas no final de semana, eu fiz uma missa catequética, celebrando a missa com os fiéis, claro, mas celebrando cada parte da missa. Por que o padre entra e faz uma inclinação? O beijo no altar, porque as mãos estão postas do padre para entrar. Por que ele entra pelo corredor central? Aí que eu volto a repetir, agora eu entendi. Ou agora dá gosto de participar. Se não manda levantar a mão, para que eu estou levantando a mão? Por que eu estou sentado? Por que eu estou de pé? E é aí que a gente vê a nossa participação de entender melhor esses ritos. Bom, eu quero falar um pouco da programação, né? Mas eu vou deixar para o próximo bloco. A gente está falando sobre a festa do Senhor Bom Jesus, aqui em Diamantina, 2026, com a gente, o Padre Jackson, está de volta aqui ao nosso programa. A gente vai fazer um rápido intervalo. Voltamos já.